Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmison Fontes e hoje tenho o prazer de receber Nivaldo Palmeira aqui no podcast. Tem um cara experientíssimo. Um abraço a todos vocês que estão aí. Nós vamos bater um papasso hoje, hein? Tá bom? Fica ligadinho aí. Não preciso falar mais nada. O cara desenrolado, um gestor experiente, né, da Vidência Imobiliária, que é o braço da sede que fica em Itabaiana, né? Exato. Um grande município, comercialmente muito forte aqui do estado de Sergipe. Tenho o prazer de conversar com ele e hoje vai ser... Já é o nosso convidado hoje, nosso expert aqui no momento. A gente vai conversar com ele hoje. Nossas 8 perguntinhas e mais alguma que eu possa surgir aqui na mente. E você fica até o final com a gente, vai valer muito a pena. Então, se você está vendo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda quinta e sábado, às 10 horas, tem episódio novo aqui no canal da Alfama. Tá bom? Vamos lá. Nivaldo, né? Antes de mais nada, todo mundo que está nos assistindo aqui, nem todo mundo conhece o senhor. E a gente tem audiência do Brasil inteiro. Então, se eu pudesse apresentar quem é Nivaldo, resumir um pouquinho da história do senhor, para a gente sentir quem é. Vamos lá, Dão. Na verdade, eu sou paulistano, sou de São Paulo. Cheguei aqui há 5 anos atrás e vim aqui só visitar a vossa capital, só. Bacana. Cheguei aqui 9h30 da noite. Quando eu pisei o pé, era noite ainda, bem noite já, chovendo um pouquinho, e eu olhei para minha esposa e falei assim: vida, cheguei em casa. Ela falou: você é louco? Você não viu um coqueiro, não viu praia, não viu nada? Eu falei: não sei o que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa. Então, sempre eu estava trabalhando no ramo e ainda tenho uma empresa no ramo de turismo, né? Que eu faço muito Israel, Oriente Médio, crio grupos de experiência para lá. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a não vender nada para dentro de Aracaju e Nordeste. Continuei com meus clientes sempre Sul, Sudeste. E eu falei: o que eu vou fazer aqui na cidade? Eu amo tanto essa cidade. Moro ali na Coroa do Meio, todo dia eu ia ver o mar. Falei: o que eu vou fazer nesse lugar aqui, pai? Porque amo esse lugar, mas esse lugar não tem me dado oportunidade. Um dia eu olhei um prédio que estava nascendo. Falei: caramba, alguém vai vender isso aqui. Eu olhei para o meu prédio e falei: e alguém vendeu isso aqui. Eu falei: tá aí, vou virar corretor de imóveis. No mesmo dia eu vim para a Alfama, fiz minha inscrição e hoje estou aqui como gestor de pessoas, né? Que história interessante, para não dizer inusitada, né? A conexão foi imediata com Aracaju. Não, eu amo Aracaju. Eu sempre falo para aracajuano: você é aracajuano e eu respeito, mas eu sou mais aracajuano do que você, porque você nasceu aqui porque você não tinha opção, você nasceu aqui. Eu não, eu escolhi estar aqui. Show de bola. O cara é, enfim. Vamos lá. Nivaldo, falando de mercado e estratégia, que é o nosso primeiro tópico aqui, tá? Visão de médio prazo. Nivaldo, como gestor, o que devemos considerar o cenário econômico atual de 2026? Quais bairros ou regiões você enxerga com maior potencial de valorização orgânica nos próximos 24 meses? Vamos lá, né? Todo mundo fala em crise, mas eu aprendi uma coisa, Dalmo, que o caos, na verdade, ele é feito para te levar a soluções, né? Quem aprende a conviver com o caos, ele aprende a ter também, né, essa expertise de resolver problemas. Sim. Eu, durante a minha vida toda, sempre foi um caos. Eu sempre reclamava, porque falava: meu Deus, será que só vou viver nisso aqui? Não vou ter paz, né? Um dia eu assisti um filme do Batman, e o Batman desceu assim para conversar com o Coringa, com aquelas asas grandonas, e falou: Coringa, esse é o seu fim. Aí o Batman olhou para ele e falou, o Coringa olhou para ele e falou: Batman, se esse for meu fim, é o seu fim também. Porque, Batman, sabe por que o seu telefone vermelho toca? Você sabe por que Gotham City te ama e te tem como super-herói? Porque existe eu. Sim. Aí o Coringa olhou nos olhos dele e falou assim: Batman, eu sou o seu caos. Aí eu entendi, né, que para muitas pessoas, né, você tem que viver no caos para ter soluções. E o que eu vejo no meio da crise, todo mundo, desde que eu nasci, eu tô com 64 anos, cara. Desde que eu nasci eu só ouço falar em crise. E eu passei por todas as crises. Passei por inflação de 1000% ao ano, passei por vários governos que teve o nosso país, e eu sempre vi gente ficar mais rica e gente ficar mais pobre. Então, essa situação de crise, ela é muito assim, da cabeça de cada pessoa, né? Sim. Então,
o importante é que eu vejo aí que os governos tentam ajudar. Um exemplo do Minha Casa Minha Vida. No meio da crise, o que ele está fazendo? Facilitando o processo de compra, né? Injetando dinheiro na Caixa Econômica Federal. Hoje nós temos o Itaú também, outros bancos que já estão olhando para essa linha de empreendimento também, de investimento, né? Então, tudo permanece tudo como antes no quartel de Abrantes. Não mudou nada, né? O que tem que mudar é a nossa cabeça. E quanto ao mercado imobiliário aí, eu que sou de fora, não conheço tanto Aracaju, mas trabalho. Hoje eu vejo duas linhas de pensamento de compra hoje aqui. Ou Barra dos Coqueiros, que está altamente valorizada, e digo aqui às pessoas, se não comprarem agora e comprar depois da ponte que chega o ano que vem, meu amigo, se prepare para pagar o dobro. Hein? É verdade. Se prepare. Já conversamos isso aqui algumas vezes. Eu sempre digo, o único arrependimento que o cliente vai ter é o arrependimento de não ter comprado. Verdade. Esse é o arrependimento do cliente. Total. Não, que eu vou esperar. Até uma dica para vocês aqui. As pessoas que mais compram aqui, o aracajuano ainda, ele está pensando assim, esse aqui é o meu bairro, é a minha cidade, e ele não está percebendo que a cidade está passando por uma grande mutação. Sim. Hoje as pessoas que eu mais vendo são paulistas, são mineiros, né, são brasilienses, são goianos. Essas pessoas, devido à qualidade de vida que Aracaju proporciona, elas estão vindo tudo para cá. E elas estão comprando muito barato, porque elas observam, ainda está barato. Sim, né? Nós temos o metro quadrado mais barato do Brasil, um dos mais baratos do Brasil. Sim. Dentro da orla mais bonita do Brasil, então é uma loucura. Então você imagine o que vai ser Aracaju daqui 10, 15 anos, né? Sim. Eu já conversei com os corretores que Aracaju hoje é uma Salvador de 100 anos atrás. Sim. Que se expandiu, ficou enorme a metrópole, e Aracaju está dando esses passinhos agora, mais duas pontes, para a Coroa do Meio, para a Barra, da área de expansão se expandindo cada vez mais, a Barra dos Coqueiros. Então, como você está falando, só um adendo, né? É o momento de comprar agora. Esse é o momento. Então, se você quer comprar, existe dois territórios hoje, que é a expansão sul nossa, que está explodindo em alto padrão, né? Sim. né? E ainda o metro quadrado muito barato ainda, para quem quer morar bem, para quem quer morar em um alto padrão, lá ainda existe grandes oportunidades com metro quadrado desse tamanho. E para quem quer de médio a alto padrão na Barra, o preço ainda continua pequeno também, mas se preparem. Porque antes nós ouvimos falar, hoje não é mais fala, né? Hoje existe documento assinado pelo governo estadual, pelo governo federal, a verba, o primeiro lote de verba já foi liberado, então já está a caminho disso tudo. Então, o que eu vejo aí, comprar hoje, Dalmo, quer comprar, é Barra dos Coqueiros ou é a zona de expansão? Sim, que tem potencial de valorização assim astronômico, né? Nivaldo, falando de diferenciais da Videncee, o mercado imobiliário é altamente competitivo, isso é fato. Qual o principal pilar da metodologia da Videncee que garante uma jornada de compra mais segura para o cliente? Você como gestor, como você faz com que a metodologia da Videncee seja assim uma jornada mais segura possível, mais tranquila possível para os consumidores, para os compradores dos imóveis? Eu acho que tudo começa na pessoa, Dalmo. Né? Porque você pode ter o produto, mas se você não tiver uma pessoa que gere conexão com você, né, que essa pessoa gere confiança no cliente, porque o produto ele fala por si. O cliente hoje ele tem contato com todo tipo de produto. Basta abrir a internet, basta ver os nossos outdoor, ele está vendo todo tipo de produto. Mas o cliente, além do produto, o que ele está procurando? Uma pessoa que ele possa confiar, para que possa estudar aquele produto, para que possa lhe entregar o melhor daquele produto. Então, hoje eu tenho sempre falado isso, né? A gestão hoje, tem muitas pessoas e muitas imobiliárias, não só aqui, eu acho que no Brasil todo. Eu sou novo, eu tenho apenas 1 ano e 8 meses nesse ramo e já sou dono de imobiliária, né? Porque entendi o que esse ramo pode entregar para alguém que confia. Mas o que eu tenho observado é assim, as pessoas ficam muito preocupadas com a ferramenta administrativa da sua imobiliária e da sua empresa. E eu sempre comento, e eu sempre digo isso. Se você tiver dinheiro hoje, tem várias ferramentas na internet e tem várias pessoas que hoje colocam uma ferramenta dentro do teu computador que você não tem mais problema administrativo.
Muitos problemas administrativos hoje estão de posse da sua mão através de ferramentas da internet. O grande diferencial da Vidence é entender que a grande ferramenta de uma imobiliária são as pessoas. Entendeu? Sim. É você dar crédito àquelas pessoas. Tanto é que eu não pego corretores, eu sempre trabalho com estagiários. Demorei aí 5 meses para criar 10 estagiários. Por quê? Eu prefiro acreditar nas pessoas. As pessoas chegam na minha empresa, ela vem apresentar o currículo, eu falei, pode guardar o currículo, não quero currículo. Vamos conversar. Eu quero conhecer um pouco sobre você, quero conhecer os seus sonhos, os seus projetos, seu propósito. E quando existe um match, aí nós falamos, então, é isso que você pensa, é isso que eu penso e vamos caminhar. Então, eu vejo assim, a grande diferença da Vidence no mercado imobiliário é cuidar de pessoas, preparar pessoas para cuidar de pessoas. Né? Sim, porque o cliente é uma pessoa, ele tem os desejos, ele tem as ansiedades dele e ele está sempre procurando se conectar com pessoas. Sim, o tempo todo. Então, a metodologia é você constrói os profissionais visando conectar, cuidar das pessoas. Exatamente, conhecendo bem o produto, né? Conhecendo bem o produto, focando no produto. Eu estava falando aqui até fora do ar para você. Quando eu cheguei no ramo imobiliário, as pessoas falavam assim, eu cheguei quebrado, como todo mundo, né? Muitas pessoas chegam. E teve uma pessoa que falou para mim assim, você está preparado para ficar aqui 7, 8 meses sem vender? Né? Que absurdo. Então, fica muito complicado, você novo, precisando de dinheiro, e você saber que aquele dinheiro só pode vir daqui 7, 8 meses. Então, eu sempre digo às pessoas, toda a solução das pessoas estão aqui. Eu estava preparado aqui. Isso não é só para o ramo imobiliário. Onde quer que você esteja, você tem que estar preparado aqui. Né? Você tem que conhecer o seu eu. Você tem que saber se o que você fala, porque eu sempre digo, falar até papagaio fala. Né? Exatamente. Né? Falar até papagaio fala. Eu quero saber se isso é uma verdade dentro de você. Se você consegue visualizar que você é grande. Se você consegue já visualizar que você realmente é uma pessoa próspera, rica, né? Se você consegue visualizar se você já é um corretor ali. Então, essa é o grande diferencial que eu vejo, né? Então, cuidar de pessoas sadias não adoecem outras pessoas sadias, né? Então, muito sábio, o corretor, quando ele está sadio, ele vai pegar um cliente que de repente tem problemas, tem dificuldades, seja em qualquer âmbito da vida dele, e ele vai saber tratar com aquele cliente ali. Ele não vai oferecer o primeiro produto, ele não vai ter pressa, porque eu sempre digo, o corretor ele é um consultor. Né? Com certeza. Então, quando você prepara bem esses jovens para ser consultores, hoje eu tenho jovens lá que nunca trabalharam. Caramba, né? primeiro emprego. Primeiro emprego e já estão na sua 3ª, 4ª venda. Que maravilha. Né? Em questão de 4 meses de empresa. Né? Mas por quê? Primeiro a Vidence prepara aqui, para depois preparar aqui. Depois você está preparado aqui, depois você fala. Né? Depois você pode ir para a rua. Sua energia tem que estar sempre potencializada. Né? Porque nós no ramo imobiliário, Dalmo, nós não temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós não temos isso. É verdade. Né? Nós não temos isso. E eu acho interessante, enquanto você trabalha com CLT, você tem horário para chegar, você tem horário para sair, tem horário do café, tem horário do almoço. Aí quando você vem para o ramo imobiliário, uma segunda-feira, hoje eu acho que vai chover. Né? Vou ficar em casa, vou trabalhar de casa. Hoje eu vou trabalhar de casa. Ninguém trabalha de casa. Tanto é que o home office está falindo por isso, porque ninguém trabalha de casa. Sim. Ninguém consegue. Né? Então, a primeira coisa que eu falo dentro da Vidence, nós temos lá 4 colunas, que primeiro para você trabalhar na Vidence, você tem que ter disciplina. Porque sem disciplina você não enfrenta o treinamento. Sem treinamento você não enfrenta o processo. E sem o processo você não alcança o seu propósito. Né? Então, em tese, para nós não nos alongarmos nesse assunto aí, mas a Vidence pensa nisso, pensa na pessoa. Você primeiro trata pessoas. Porque pessoas bem tratadas vão tratar outras pessoas também. Então, a conexão, eu vejo sempre isso e repito. A conexão que você fizer com o seu cliente é isso que vai trazer a venda até suas mãos. Porque talvez essa conexão não venda esse imóvel agora. Mas a conexão foi tão forte que aquele não é o tempo do cliente que quando pensar que não daqui 1 ano... Daqui 2 meses, 3 meses, o cliente vai falar, tive uma conexão tão grande, sabe? Um cara que me tratou tão bem, foi tão gentil comigo, chamado Dalmo.
Chegou meu tempo de comprar, adivinha qual o telefone que vai tocar? É o seu. É verdade, verdade. Concordo plenamente. Nivaldo, falando de perfil do investidor. Para quem busca rentabilidade em locação, você recomenda focar em imóveis compactos em centros urbanos ou em casas em condomínios fechados? Eu sei que essa decisão, você vai instruir seus corretores para que eles vendam um tipo ou outro. Você, geralmente, como gestor, você indica qual dos dois, quais as duas opções? Repete aí para mim, Dalmo. Para quem busca rentabilidade em locação, você recomenda focar em imóveis compactos em centros urbanos? Compactos. Ou casas em condomínios fechados? Não, compactos. Sem sombra de dúvida no momento, porque o que acontece? Vamos falar do nosso estado e vamos falar da nossa capital. Tá. Né? A nossa malha aérea, ela cresceu mais de 12% a 14% o ano passado. Isso quer dizer muito turista dentro da cidade. Sim. É muito turista. Sim. Outra coisa também, Aracaju está sendo invadida, né? Invadida por paulistanos, por mineiros, como eu já disse, por brasilienses, né? Então isso está crescendo demais. Mais um fator, Aracaju está se tornando uma cidade de negócios, então está trazendo muitos empresários. Aracaju está se tornando um polo também de grandes palestrantes, então muita gente vindo para cá para assistir palestras. Então hoje, se você tiver um imóvel compacto, né? Nós podemos colocar perfeitamente o Airbnb, né? Hoje você está muito propenso a ganhar muito, faturar muito com isso, porque é algo que nós não temos ainda, né? A cidade não estava preparada para isso. Sim. E hoje muitas pessoas estão procurando isso. Né? Sim. Tanto é que hoje você pode observar que existem muitos lançamentos de apartamentos compactos de 21 metros, já dentro de Aracaju, 21. Os famosos estúdios, né? Os estúdios, né? Sim, verdade. Então, hoje você investir em uma casa de condomínio fechado, nós estamos falando aí de 1,5 milhão para cima. Hoje você investir em um estúdio, você compra uma casa com 1,5 milhão. Um estúdio você acaba comprando 4. Sim. Então sua rentabilidade vai muito mais alta, né? Sem sombra de dúvida. Eu estive em São Paulo, não tem mais ou menos um mês, e fiquei num apartamento estúdio com a minha mulher. E foi de uma praticidade, a gente ficou na Avenida Paulista, próximo da estação do metrô, próximo do MASP. Eu fiquei, caramba, que praticidade, mulher que escolheu. Eu falei, que praticidade, que é algo... A diária era R$400, se eu não me engano, tinha café da manhã. Pequeno, confortável, para uma estadia, a gente ficou 5 dias, perfeito. E Aracaju realmente não tem essa opção. Precisa passar a ter, e, como você falou, quem pensa em investir e pensa em locação, caramba... Calma só, se alugar um estúdio aqui num centro comercial de Aracaju que está crescendo, expandindo rapidamente, ou botar uma casa lá na Barra dos Coqueiros para um veraneio, para de repente um evento, alguma coisa. E outra, Dalma, você colocou muito bem, porque essas casas só servem para veraneio. Pois é, né? Se não for essa função. O estúdio ele vai servir para veraneio, para eventos, festas sazonais. Tudo. Você vai passar uma noite em Aracaju, né? Você perdeu o voo, você vai buscar um estúdio. Você não vai pagar R$500 em uma noite de um hotel, sendo que você tem um estúdio lá por 250 e com toda a praticidade, como você disse. Sim, verdade, é verdade. Esse nicho vai crescer muito por aqui. Nivaldo, falando de negociação e segurança. Como é que você faz análise de risco? Quais são os red flags, sinais de bandeiras vermelhas, sinais de alerta, que a equipe da Videns identifica primeiro em uma documentação imobiliária para proteger o comprador? Essas documentações passam pela sua mão porque você precisa verificar, né, fazer um pente fino. Quais são esses sinais de alerta que você analisa? Eu acredito que isso já é de praxe. Eu acho que todo corretor, né, todo dono de imobiliária que passa por aqui, todo gestor, é a mesma coisa. A primeira coisa é o inteiro teor, né, Dal? Não tem jeito. Sim. Por isso que tem muitas pessoas que ficam, eu não preciso de corretor. Eu não era corretor, vou até contar uma pequena história para você. Eu comprei meu primeiro empreendimento aqui. Certo. E para mim, como eu não sou corretor, eu não conhecia muito, não tinha essa expertise de corretor, o que eu fiz? Eu trabalhava já na imobiliária aqui na Concept, né, que me recebeu muito bem. Quero mandar um beijo para todo mundo da Concept, porque vocês são responsáveis por isso aqui. Gratidão. Então, eu cheguei assim, fui comprar, né? Ia estar pegando dinheiro já no banco e levando. Aí um dos donos da Concept, né, falou assim: não, Nivaldo, não é assim que se faz, não. Eu falei, não, mas não é só comprar, o cara quer vender. Falou, não, tem documentação, você não vai comprar
algo assim, pode te dar um grande prejuízo. Aí sentei com esse proprietário e ele começou a me explicar, falou, primeiro você tira o inteiro teor, porque essa é a identidade, me mostrou o inteiro teor, tá vendo? Isso aqui é toda a identidade do imóvel. Sim. Né? Você vai saber exatamente como ele nasceu e como está até a idade dele agora, como que ele está. Né? E eu comecei a falar, caramba, eu nunca fiz isso na minha vida. Quer dizer, eu já tinha comprado outros imóveis, tive sorte. Na verdade, eu tive sorte. Então tem algumas pessoas que falam, não precisa de corretor. Preciso. Esse é o seu engano. Né? Porque o corretor é justamente aquele consultor, é aquele especialista que vai fazer com que você não tome prejuízo na sua negociação. Né? Muitas vezes por causa de 5% ou alguma coisa assim, você toma um prejuízo de 100% e perde tudo, né? Pois é. Se você não sabe que precisa você não precisa de consultor ainda, né? Porque você não sabe que precisa. Exato. No seu caso, você teve sorte inclusive. Exato. Depois eu falei, bom, então vou lá. Ele falou, não, calma aí. Você precisa ir até a administradora, porque o inteiro teor, ele fala do imóvel, mas não fala das pendências do imóvel. Então, antes de você comprar, você tem que ir até a administradora, né? Checar com a administradora se os condomínios estão em dias. Você tem que ir até a prefeitura e você tem que checar se os IPTUs estão em dia, né? Você tem que ir até a prefeitura, se tiver construção, saber se a construção está legitimada pela prefeitura também. Sim. Porque senão lá na frente você vai ter essa dificuldade e um grande problema. Aí eu aprendi que comprar imóvel sem um corretor não é uma boa. É quase sinônimo de mau negócio. Exato. Você pode comprar um abacaxi danado. Falando de poder de negociação, que eu acho que você deve ser muito bom nisso. Você, em uma mesa de fechamento, quais fatores, além do preço à vista, costumam ser os maiores trunfos para conseguir um desconto relevante com o proprietário? Eu não sei se o gestor se interfere nisso, mas você deve instruir os corretores a chegar até certo ponto. O que interfere para se conseguir um grande desconto? É o que eu digo, sempre conexão, Dalmo. A conexão ajuda muito. Já aconteceu de você ajudar alguém, você não queria ajudar e o cara começou a bater um papo com você, começou a criar uma conexão legal, daqui a pouco, rapaz, você era o senhor de Aracaju, eu também sou, rapaz, conhece Mariazinha? Rapaz, Mariazinha é minha prima, não sei o quê. Aí você chega pro cara, quer saber uma coisa? Era 20, mas toma por 10, vai. Toma por 10 aí. Pô, você foi tão legal, você criou uma conexão tão boa comigo que é quase uma troca de favor, né? Sim, então, sempre digo, toda conexão, ela começa, aliás, toda venda, ela começa numa boa conexão. O corretor, né? O corretor, esse consultor imobiliário, ele tem que conhecer o seu cliente. Eu trabalho em um produto de alto padrão hoje, que é o Maravista lá em Aruana. E quando o meu cliente chega, a primeira coisa que eu faço não é levar ele na marquete. Eu não faço isso, não. O que eu faço? A primeira coisa, e aprendi na minha casa, mesa é lugar de comunhão. Eu levo ele para a mesa, porque se tem mesa, é porque tem um motivo de ter uma mesa, né, ali. Eu levo ele ali para a mesa. E eu pergunto para o meu comprador, futuro comprador, né, qual é a sua motivação de estar aqui no Maravista hoje? Uma pergunta que eu faço para ele me dá 20 respostas. Sim. Né? Então eu começo a entender o cliente ali, né? Ele vai criando uma afinidade com ele. Exato. Eu vou sabendo, de repente, no bate-papo, eu sei quanto ele tem de aporte. Esse aporte vai ajudar demais, onde você falou, conseguir o desconto. Sim. Então, eu vou saber, falar, meu cliente só precisava de 30% de entrada, mas ele tem 50%. Então, eu como consultor e agora representante do meu cliente, o que eu vou fazer? Vou levar isso à mesa de negociação para ajudar o meu cliente. Então, uma das coisas que ajudam, e isso é vital na vida de um consultor imobiliário, é conexão, gente. Porque você conhecendo o seu cliente, você sabe o quanto ele tem e quanto ele pode pagar. Né? Em cima do quanto ele pode pagar, você tem que conhecer também. Por isso que é muito importante você trabalhar com foco em um produto. Porque quando você tem foco numa construtora, essa construtora te conhece a sua índole, conhece o seu trabalho. Né? E quando fala assim, é o Nivaldo, calma aí, quantos empreendimentos o Nivaldo já vendeu para mim aqui? Mais de 20. E eu chego lá e falo, eu quero um desconto de 10% para o meu cliente. Né? A construtora vai pensar, porque eu não sou um cara que estou de passagem só para vender o produto dele e ir embora. Não, eu estou ali porque eu sou parceiro. Nós vamos da inauguração
do lançamento e A nós vamos entrega, até né? o último. Ele sabe que eu vou estar ali até a última venda, né? Então isso ajuda demais, né? E como eu disse, o aporte que o cliente tem, né? Da forma que ele tem, conhecer qual o crédito que o cliente tem na praça, quem é ele, tudo isso também, né, favorece o cliente em uma construção de uma negociação com a construtora. Sim, vira argumento de venda, né? Sim. Nivaldo, falando de tecnologia e venda, que a gente fala de tecnologia hoje, estamos falando de IA, né? As famosas inteligências artificiais. Como a Vidência utiliza as novas tecnologias de visualização e dados para acelerar a venda de um imóvel que está parado no mercado? É até engraçado você falar isso, Dalmo, porque hoje todo mundo está na internet, né? Sim, gato, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo. Todo mundo é artista, irmão. Todo mundo é artista, né? E outra coisa também, todo mundo está esperando o famoso, sabe qual? Lead. Sim. Todo mundo fica esperando o lead. Na imobiliária, não tem lead hoje, então vou para casa. Né? Ninguém sabe mais fabricar o seu lead. Correr Então, atrás do seu lead, sim, né? Quando você faz isso, assim que eu cheguei no ramo, Dalmo, mais um testemunho aqui para você, ninguém me ensinou nada. Eu tinha expertise do mundo onde eu vim, eu tinha expertise do que eu tinha que fazer, né? Por isso que outra coisa que o corretor tem que ter, o consultor tem que ser sensitivo, sabe? Você tem que ter aquela sensibilidade de entender. E eu falei, caramba, eu via lá todo mundo lead. Aí tem a famosa lista que eles chamam lista fria. Isso. A primeira coisa que impacta negativamente em alguém que está começando você sabe disso, né? Você está me assistindo. Olha, eu vou te dar uma lista fria para você trabalhar. Lista fria, você já pensa, pô, isso aqui, se tá ninguém frio... vendeu, tá frio, como que vai ficar quente? Se eu não conheço nada e estou chegando agora no ramo imobiliário. Pois né? é. Assim que me deram a lista fria, adivinha o que o meu cérebro reportou para mim? Nivaldo, quanto você tem de network nessa cidade? Você não conhece ninguém aqui, mas nem o padeiro tu conhece. Então essa lista para você não é uma lista fria, é uma lista de oportunidade. Fazer relacionamento, Então, né? toda lista que eu pego para mim é uma lista de oportunidade. Eu nunca me esqueço que eu voltei do trabalho, que eu entrei em dezembro na imobiliária, na Concept, e voltei dia 2 de janeiro. Quando eu cheguei na portaria, a menina falou, Nivaldo, o que você está fazendo aqui? Porque essa semana ninguém trabalha praticamente na cidade, o corretor está tudo viajando. Eu falei, calma aí, não tem nenhum corretor na cidade, a maioria tudo descansando. Eu falei, então é hoje, alguém vai precisar de um corretor. E foi naquele dia que eu comecei a minha primeira venda. Né? De 45 mil reais de comissão. Que legal. Né? E ela falou, olha essa lista fria, eu entendi. Eu falei para ela, não, essa aqui é uma lista de oportunidade, que eu não conheço ninguém, para mim é uma oportunidade. Hoje mesmo nós fizemos um trabalho na Vidência aqui de Aracaju, temos 3 agendamentos em cima de uma lista de oportunidades. Não é uma lista que a gente não usava fazia um ano. Eu falei, vamos começar tudo de novo, né? Porque deve ter algum cliente aqui que deve ter chegado o time dele, né? Sim, e marcamos 3 agendamentos. Então eu fico muito preocupado. Outra coisa que eu fiz, panfletagem. Que é uma coisa que está um pouco em queda, né? Digamos assim. Queda? Tá em Eu acho que desuso. só eu que faço, porque hoje o cara ganha dinheiro, ele contrata um panfleteiro. Né? O cara fica tão chique, Dalmo, que ele não quer mexer em panfleto, não, ele contrata um panfleteiro para ele. O panfleteiro, por acaso, tem alguma responsabilidade? Não, nenhuma. Nenhuma. Sabe o que ele faz? Ele pega 1000 panfletos, joga 500 no bueiro e 500 ele entrega para pegar os 75 reais seu ou 80 reais. Ele não tem obrigação nenhuma, não tem compromisso com você. Sim. Quem entrega... E eu estou assim, sou dono de imobiliária. E pode perguntar, e você vai me encontrar aí. Ou quem entrega meus panfletos sou eu. Sabe por quê? Aonde o meu cliente não chega, porque hoje eu tenho essa convicção, nós temos que estar na internet sim, né? O digital é muito importante, mas ele representa 70% do mercado. E os 30%, aonde estão? Eles estão no sábado sentados em uma padaria, estão no sábado de um campo de futebol, estão no sábado dentro do shopping. Eu pego meus panfletos, por isso que eu te falei, quando eu ensino meus meninos, eu ensino de uma maneira diferente. Tanto é que quando nos encontram entregando panfleto, e eles percebem que a nossa abordagem é diferente, que não é só entrega, é a captura do lead. Quantas vezes nós não recebemos elogios já, Dal? De grandes donos de imobiliário, falavam, olha, faz tempo
que eu não vejo um corretor panfletando parabéns para vocês, né? Sim, por fazer o que ninguém tá fazendo. Exato. Eu sempre digo, não tem como você fazer o certo todo dia e dar errado, irmão. Não tem. Só fazer o certo todo dia, não tem como dar errado. É verdade. E aquela coisa, fazendo o que ninguém faz, você colhe os resultados que ninguém tá colhendo. Sim. Exatamente. E olha, não foi nenhuma nem duas vendas que eu vendi através da corretagem. Nenhuma nem duas vendas, não. Sim. Através de panfletagem. Sim, sim. É isso aí. Muitos insights aqui, viu? Eu tô fazendo estágio para corretor de imóveis e tô aprendendo algumas coisas aqui contigo, viu? Tá sendo muito enriquecedor. Para quem tá assistindo também, tenho certeza. Se não deixou o like, olha aí, o Nivaldo merece o like, com certeza. Nivaldo, falando de relacionamento e consultoria. Como funciona o processo de filtro da imobiliária que você administra para garantir que o cliente visite apenas opções que realmente se encaixam no seu estilo de vida? Como é que você faz para ele só chegar naquilo que realmente está de acordo com o perfil dele? Eu acho que esse podcast vai ficar até cansativo, porque mais uma vez eu vou falar conexão. Sim. Não tem outra maneira, gente. É conversar. Porque o que acontece? Eu sempre digo, Dalma, que eu não estou nessa profissão por dinheiro. Tem muitas pessoas que entram para resolver o problema financeiro. Sim. Eu estou aqui, sabe por quê? E eu estou olhando para você agora. Porque, na verdade, eu quero mudar minha vida. Porque eu mudando minha vida, eu mudo a história das pessoas que eu amo. O dinheiro é apenas o meio. Eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu sei que eu estou fazendo certo e eu sei que ele vai chegar. E o meu propósito maior é mudar a minha vida e mudar a história das pessoas que eu amo. Isso a corretagem de 1 ano e 8 meses está fazendo na minha vida, né? Então tem muita... hoje eu vejo muitos jovens entrando na corretagem pensando, quanto que ganha, né? E a primeira comissão? Querido, não se preocupe com isso. Isso aqui é o meio. Se preocupe com o propósito. O propósito é maior, é mudar a sua vida e mudar a história das pessoas que você ama. Então quando você fala como levar o cliente ao lugar certo, é quando o cliente... Você só leva o cliente ao lugar certo, sabe quando, Dalmo? Quando ele confia em você. Sim, que ele se abre, ele fala sobre ele. Você pode ter uma Mercedes-Benz, irmão. Você pode ter um terno de corte italiano, mas se ele não confiar em você, nada disso vai valer. Ajuda, imagem ajuda muito, mas não vale. É quando o cliente olha nos seus olhos e fala assim, eu sinto segurança no Nivaldo, sabe? Papo gostoso. Eu, quando atendo meus clientes maravilhosos, a gente já sai se abraçando, falando de futebol, ele me empurrando, porque criou conexão, deu match, sabe? Então, existe confiança. O cliente pode até não comprar, o que eu falo. Teve um cliente, o ano passado, eu atendi ele em março do ano passado, e ele faliu. Putz. Ele faliu. Eu vendi e não conseguimos concretizar o contrato porque ele faliu. Mas escuta essa história que interessante. Mesmo ele falido, porque uma das coisas que o corretor tem que gostar é gostar de gente. Não é estar aqui por dinheiro. O dinheiro é bom, mas se você não gostar de gente, porque todo dia você vai lidar com uma pessoa diferente. Sim. Todo dia uma pessoa vai te aborrecer e outra vai te fazer sorrir. Então você tem que gostar de gente boa e gente ruim. Não tem jeito. Não é para você ficar nesse ramo. Que esse tipo de pessoa não atendo mais. Irmão, você está no lugar errado. Você vai ter que atender gente boa e gente ruim. Sim. Né? E eu continuei mandando mensagem para esse cliente, o quê? Como gente. Aí não era mais como uma pessoa interessada no dinheiro dele, porque eu sabia que ele não tinha mais. Sim. Faliu, né? Faliu, falar, irmão, tô sempre aqui. Se você precisar trocar uma ideia, se você quiser bater um papo. Teve uma noite que ele me ligou 11h30 da noite. Cara. E falou, Nivaldo, você foi o único cara, que eu sou de fora aqui também. Você foi o único cara que sempre manda mensagem para mim, como que você tá. Tô vendo que seu interesse não era só venda, né? Eu falei, não, meu interesse é em pessoas. Eu sou um cara de conexão, né? Talvez você não compre, irmão. Você pode conhecer alguém lá na frente, né, que compre e fala, vai comprar com o Nivaldo porque é um cara bacana, né? Uhum. E ele falou assim, tô tão ferrado na vida. Você não tem uma vaga de corretor na sua empresa? Certo. Você pode me ensinar a ser corretor, cara? Porque eu não tenho mais nada que fazer aqui, eu tô quebrado. Falei, irmão, pra hora que você quiser, eu pego você pela mão e vamos ganhar esse dinheiro junto aí. Ele não apareceu, mas eu continuei conversando com ele. 3 meses atrás, meu telefone toca e a esposa dele fala assim, Nivaldo, você ainda tá no Maravista, vendendo Maravista? Eu falei, olha, por incrível que pareça, tô em negociação para voltar. Ela falou assim, nós estamos indo comprar aquela casa.
E diga assim ao pessoal do Mar à Vista, que se eles não aceitarem que você compre, que você venda pra gente, nós vamos comprar com você outra casa em outro lugar, mas tem que ser com você. Que loucura. Né? E estamos indo para lá agora comprar à vista. Nossa. E eu não estou falando de uma casa qualquer. Você que vai ser um menino que vai virar corretor, você vai entender o tamanho da comissão. 2.300.000 a casa. Vai ser eu pego 5% disso, né? É. É uma nota, hein? Então, quando você fala sobre isso aí, sabe, é levar o seu cliente a confiar totalmente em você, saber que você é um homem honesto, que você é um cara ético, que você é um cara que, lógico que você quer vender, mas naquele momento, no primeiro contato, você não está olhando para o bolso dele, você está olhando ele como uma pessoa. Ali é uma persona ali, fala, meu amigo, estou aqui para te ajudar, e se eu conseguir te ajudar, você me paga a comissão? É mais ou menos assim, eu estou aqui para te ajudar, né? E se eu te ajudar, você me paga a comissão? Ele vai dizer, se você me ajudar a resolver todos esses problemas aqui da compra desse imóvel, você merece a comissão. Entendeu? Sim, é uma consequência de ajudar. O dinheiro é consequência de ajudar pessoas. A corretagem não é, que eu vou vender porque eu quero ganhar. Não, eu estou ajudando pessoas. Elas querem comprar o imóvel. E eu crio essa conexão e eu ajudo elas a comprar esse imóvel. E a minha bonificação é a comissão. É a comissão. Entendeu? Sim, sim. Nada mais justo, né? Nivaldo, já nos encaminhando para a última pergunta do nosso podcast. Passou rápido demais. Vamos ficar conversando com você aqui a noite toda. Mesmo. Falando de pós-venda, né? Que todo o trabalho do corretor, do gestor que está ali no dia a dia com a sua equipe, ele não acaba na venda, ele tem o pós-venda. O papel da Vidence termina na entrega das chaves ou existe um suporte consultivo para a transição e regularização final do imóvel? Como é que você gerencia a equipe depois que a venda finaliza, entrega a chave? O que você faz depois? Você já me ouviu nesse podcast falar de conexão? Já? Algumas vezes. Algumas vezes? Então vou lhe falar de novo. Foi interessante essa pergunta que você está me fazendo, porque eu cheguei na minha empresa e eu fiz uma venda, um exemplo, de R$45 mil. E eu percebi que todos os corretores, ninguém bonificava o seu cliente. Eles comemoravam com a família, compravam carro, relógio, viajava. Falei, o cliente? E o cliente? Sabe o que eu faço, Dalmo? Quando um cliente meu vende, quando ele compra, eu vou até uma loja, compro algo chique para ele e para a esposa dele, convido ele para tomar um café e o presenteio. Falar, isso aqui é o meu presente. Eu vejo se ele comprou uma casa, eu compro algo que vai marcá-lo na casa, porque automaticamente, quando ele levar aquele presente, ele está me levando para dentro da casa dele. Sempre que aquilo estiver lá, ele vai falar, isso aqui quem me deu foi o Nivaldo. Sim. Né? Nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. E sempre que... fora o presente, eu sempre dou uma champanhe, sempre dou uma Chandon, que eu falo pro cliente meu. Chandon é só quando se compra um iate, quando se compra um navio, quando se compra um avião, e você está comprando o sonho da sua vida ou o investimento da sua vida. Então, o dia que você for, né, inaugurar, por favor, usa Chandon aqui, né, lembre-se de mim aqui. Né? Oh, que legal. Então, que legal. E depois a minha própria imobiliária, né, que eu fiquei lá, criou até umas caixinhas de vinho, né? E todo mundo, hoje todo mundo nessa imobiliária presenteia o cliente. Então, nós temos que criar, sabe, essas ações, porque ele acha que cuidar do cliente que quer criar conexão, quando ele estiver fazendo aniversário, olha, o cliente sabe que foi um disparo de celular, irmão, ele sabe disso. Sim, automático, né? Esse último cliente que eu falei que comprou a casa, né? 2,5 milhões. O filho dele era palmeirense. Como eu. Ele era palmeirense nativo. Eu fui até a loja oficial aqui, comprei 2 camisas e fui almoçar com ele, né? E levei 2 camisas. Não, então, é sempre conexão. Você gerar coisas no cliente que ele nunca mais vai esquecer de você. Se não for através das camisas, ele olhou para a camisa do Palmeiras e vai falar Nivaldo. Ele olhou para a champanhe, Nivaldo. Ele olhou para a peça que eu coloquei na sala dele, uma peça artesanal bonita, Nivaldo. Ele sempre vai lembrar de você. Sabe? Então, um conselho que eu dou para os meus amigos é: para de disparar no WhatsApp feliz aniversário, que o Leandro vai falar, isso aqui é disparo de mais um querendo meu dinheiro. Mais um, sabe? Seja realmente transparente, convide seu cliente para o almoço. Eu pago o almoço para os meus clientes, irmão. Eu tenho um que está embarcado, quando ele chega, fala, vamos comer uma feijoada, né? Então invista no seu cliente, né? O cliente investiu em você,
né? Ele te deu, nós que trabalhamos com alto padrão, ele te deu um volume de dinheiro muito grande que não te custa pagar um jantar para o cliente. Sim. Agora mesmo vai ter Pink Floyd agora dia 16, gosto muito, né? Vai ter um recital do Pink Floyd aqui na nossa capital. O que eu fiz para um dos meus clientes? Ele ama Pink Floyd. Eu comprei o ingresso e mandei para ele. Falei, irmão, gostaria muito de você estar comigo aqui, você e sua esposa, que você gosta de Pink Floyd, lembrei de você. Então, o que é o pós? Né? Só faz o pós quem conhece o antes. Sim. Se você não conhecer o cliente antes, você nunca vai fazer pós nada, porque você não conhece o cliente, você só conheceu o que ele quer, casa, né? Comprou a casa, acabou a conexão. Né? Então você tem que conhecer o cliente muito mais a fundo, porque o pós pode te fazer desse cliente um grande amigo, e um amigo que pode ser lá na frente investidor, ou um parceiro que vai te apresentar um monte de gente e falar, meu amigo, só compra com o Nivaldo lá porque esse cara é o top, né? Só compra com o Dalmo porque ó, com o Dalmo ele te trata realmente com toda a humanidade. Bom, show de bola. Infelizmente, Nivaldo, essa foi a nossa última pergunta, mas toda vez que a gente finaliza o podcast, eu peço para o nosso especialista convidado deixar uma palavra de apoio, um último conhecimento, uma última dica, porque quem está nos assistindo está fazendo curso para corretor, ou já é corretor e de repente está passando por uma fase complicada na corretagem, precisa de uma esperança, precisa de uma palavra de apoio para o cara seguir em frente, porque nem toda jornada é fácil. O corretor começa... bate muito cabeça antes, muitas vezes não por 6 meses, 1 ano e meio, mas as primeiras experiências, os primeiros atendimentos são difíceis, são complicados, e aí às vezes a pessoa está dando um empurrãozinho para seguir em frente, para continuar aí apostando na corretagem de imóveis. O que é que você poderia dizer? Vou falar com aquela câmera ali. Vou tirar até o óculos para falar com você, irmão, porque você é irmão de carreira, né? Cara, não desista nunca, se você acreditar de verdade, tá? Como eu disse agora há pouco aqui, não tem como fazer o certo todo dia e dar errado. Outra coisa, o ramo imobiliário, qualquer ramo da sua vida, né? Ele não é feito de tentativas, ele é feito de batalhas. Quem tenta, não acontece nada. Eu sempre digo uma coisa, quem acredita não duvida, e quem duvida, né, é porque não acredita. Então, se você acredita no ramo imobiliário, né, que ele pode mudar a sua vida e pode mudar a história das pessoas que você ama, procure uma imobiliária que realmente te trate como humanidade, sabe? Que pegue a sua mão, porque o que nós estamos precisando é isso. Nós temos o sonho e tem aquele cara que já realizou o sonho, entende? Tem que ter aquele que pegue o sonho, não é só falar, ó, é ali, vai lá, não. Pegar na mão, levar você até o local e falar, olha, é aqui, foi assim que eu comecei, assim, e não tem como dar errado. Lembra essa palavra. Quem duvida é porque não acredita. E quem acredita, não duvida. Vai para cima, porque o ramo imobiliário ele pode mudar, sim, a sua vida e mudar a história das pessoas que você ama. Obrigado, Dalmo. Show, Nivaldo. Para você que ficou até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal. Foi um prazer ter você até aqui. Nivaldo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Gratidão, irmão. Pelo seu conhecimento. Tamo junto. Fica com Deus até o próximo podcast. Valeu.